Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Lá nas bandas do sertão, onde o vento carrega segredo e a lua alumia coisa que não devia, tinha uma benzedeira que todo mundo conhecia por Dona Severina. Ela morava numa casinha de adobe, bem no meio do nada, cercada de pé de jurema e mandacaru, onde só chegava quem estava precisando muito ou quem não tinha mais para onde correr. Dona Severina era uma mulher pequenina, cabelo branco que nem algodão, mas o zóio dela era que nem brasa acesa. Dizia o povo que ela conseguia tirar qualquer quebranto, espinhela caída ou mal olhado, só com umas reza e umas erva que ela mesmo cultivava no quintal. Tinha mais de 60 anos, benzendo criança, curando bicheira de gado e afastando coisa ruim das famílias. A casa dela era conhecida em léguas de distância. Tinha sempre uma panela de café no fogão a lenha e um banco na varanda onde o povo sentava para esperar a vez. As paredes eram forradas de santo, cada um com sua vela e seu propósito. São Bento contra a cobra, Santa Luzia para o zóio, São Lázaro para as feridas que não sara. No quintal, ela cultivava arruda, guiné, espada de São Jorge e outras plantas que sabia usar para afastar o mal. Dona Severina tinha aprendido o ofício com a mãe, que tinha aprendido com a avó, numa corrente que vinha de muito tempo atrás. Sabia que cada reza tinha sua hora certa, cada erva seu jeito de preparar, e que nunca se devia cobrar dinheiro por curar os outros, porque era um dom que Deus tinha dado e que devia ser compartilhado. Mas naquela noite de lua nova, quando até os grilos se calaram e o ar ficou pesado, que nem antes de tempestade, apareceu na porta dela um homem que ninguém nunca tinha visto por aquelas bandas. Era alto, magro que nem vara seca, e o zóio dele era escuro demais, como se fosse 2 buracos fundos na cara. Vestia uma roupa preta toda amarrotada, que parecia não ter sido lavada há muito tempo, e falava baixinho, quase sussurrando. Dona Severina, ele disse, tirando um chapéu velho da cabeça, preciso que a senhora benza minha filha. Ela está muito doente, quase morrendo já. Os médicos da cidade não conseguiram fazer nada. A benzedeira, mesmo sentindo um arrepio estranho subindo pela espinha, não podia negar ajuda para quem precisava. Era assim que ela sempre fez. Era assim que a mãe dela tinha ensinado. Mas alguma coisa naquele homem não estava certa. Ele não suava, mesmo fazendo calor. Não piscava quase nunca. E quando falava, parecia que a voz vinha de muito longe. Onde que ela está? Dona Severina perguntou, já pegando seu terço e a bolsa com as ervas. Não muito longe não, uns pedacinhos serra acima. A senhora pode vir agora? Ela está sofrendo muito. Dona Severina olhou para o céu. A lua nova deixava tudo escuro, só as estrelas dando um pouquinho de luz. Não era hora boa para sair andando por estrada de terra, mas se uma criança estava sofrendo, ela não podia esperar amanhecer. Deixa eu pegar minha lamparina, ela disse entrando em casa. Quando voltou, o homem estava parado no mesmo lugar, quieto que nem estátua. Não tinha se mexido nem 1 centímetro. Dona Severina acendeu a lamparina e seguiu ele pela estrada de terra que levava para o lado da serra. Caminharam por mais de 1 hora, cada vez entrando mais fundo no mato. A lamparina fazia círculo pequeno de luz, e tudo em volta era escuridão. Dona Severina conhecia aquelas terras que nem a palma da mão. Tinha nascido e se criado ali, mas nunca tinha ido por aquele caminho. Parecia que eles estavam andando por lugar que não existia no mapa. O homem não falava nada, só andava na frente com passo firme, como se enxergasse no escuro. De vez em quando, Dona Severina escutava uns barulhos estranhos no mato. Galho quebrando sem vento, folhas se mexendo sem nada para mexer. Mas quando ela levantava a lamparina para olhar, não via nada. Quanto que falta ainda? Ela perguntou, começando a se sentir cansada. Já estamos chegando.
O homem respondeu, sem olhar para trás. Foi quando chegaram numa casa velha, toda descascada, que parecia abandonada há muito tempo. Era uma construção grande, que devia ter sido bonita uma época, mas agora as paredes estavam rachadas, o telhado meio caído e tinha mato crescendo na volta. As janelas estavam todas fechadas com tábua pregada e só tinha uma vela acesa lá dentro, fazendo uma luz fraquinha que mal dava para ver. Ela está lá dentro, o homem disse, apontando para a porta que rangia sozinha no vento. Dona Severina parou na frente da casa e sentiu o coração bater mais forte. Alguma coisa estava muito errada ali. O ar era mais frio, mais pesado e tinha um cheiro estranho, como de coisa queimada há muito tempo. Mas se tinha uma criança doente lá dentro, ela precisava ajudar. Entrou devagar, segurando firme no terço. A casa por dentro era ainda pior que por fora. Tinha poeira em tudo, teia de aranha nos cantos e os móveis estavam tudo coberto com pano velho. No canto da sala, deitada numa cama que devia ter sido branca, mas agora estava amarelada pelo tempo, estava uma menina que devia ter uns 12 anos. A criança estava pálida que nem cera de vela, os lábios arroxeados, e respirava tão devagar que quase não dava para perceber. Os cabelos loiros estavam espalhados no travesseiro e ela usava um vestidinho branco que parecia roupa de primeira comunhão. Dona Severina se aproximou e começou suas rezas, passando a mão na testa da menina. A pele estava fria que nem gelo, mais fria que qualquer febre que ela já tinha visto. Continuou rezando, pedindo a Deus para dar força para curar aquela criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela murmurava, fazendo o sinal da cruz na testa da menina. Afasta de você todo o mal, toda doença, todo sofrimento. Mas quanto mais ela rezava, mais fria a criança ficava. E foi aí que Dona Severina percebeu uma coisa que gelou o sangue na veia dela. A menina não tinha sombra na parede, mesmo com a luz da vela batendo direto nela. Todo mundo tem sombra, até os bichos mais pequenos, mas ali não tinha nada. Que tipo de doença é essa? Ela perguntou para o homem que estava parado na porta, quieto que nem defunto. Uma doença muito antiga, ele respondeu. E quando falou, Dona Severina viu que os dentes dele era pontiagudo demais, afiado que nem de bicho. Uma doença que só a senhora pode curar. A benzedeira tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Era como se uma força invisível tivesse grudando ela no chão. Tentou gritar, mas a voz não saía. A vela começou a tremulicar, fazendo as sombras dançar na parede de um jeito que não era natural. Foi então que a menina abriu os olhos. Mas não era olho de gente, não. Era duas coisas vermelhas, brilhando no escuro que nem brasa de fogueira, que olhava para Dona Severina com uma fome terrível. A criança abriu a boca devagar e mostrou o dente igual ao do homem, afiadinho que nem navalha. Muito obrigada por vir até aqui, a menina disse com uma voz que parecia vir de muito longe, como eco de poço fundo. Faz tanto tempo que nós não encontramos uma benzedeira de verdade. O homem se aproximou também, e agora Dona Severina podia ver que a roupa dele estava queimada em alguns lugares, como se ele tivesse passado por fogo. A pele da cara dele estava esticada demais, como se fosse máscara mal feita. As outras que veio antes não servia, ele disse, passando a língua nos lábios. Não tinha fé de verdade, não tinha luz por dentro, mas a senhora é diferente. Dona Severina entendeu naquela hora que tinha caído numa armadilha. Aquilo não era gente doente, não. Era outra coisa, coisa que se alimentava de quem tinha fé, de quem carregava luz dentro do peito. Eles tinham esperado ela a vida toda, sabendo que uma hora ela ia aparecer. Mas a velha benzedeira não tinha chegado até os 60 anos de idade sem aprender umas coisas. Começou a rezar mais forte, não as rezas comuns que usava para os quebrantos, mas as rezas mais antigas, que a bisavó dela tinha ensinado, aquelas que servem para afastar o que não é deste mundo. São Miguel Arcanjo,
Defendei-nos no combate, ela gritou com a voz saindo mais forte agora. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. A casa inteira começou a tremer. As tábuas da janela caíram com estrondo, e por elas entrou um vento gelado que apagou a vela. No escuro, Dona Severina escutou um grito fino, estridente, que parecia vir de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. A menina se levantou da cama, mas agora não parecia mais criança. Estava crescendo, ficando mais alta, mais magra, até virar uma coisa comprida e torta que se mexia de um jeito que não era natural. O Home também estava mudando, a pele se descascando e mostrando coisa por baixo que não devia existir. Dona Severina continuou rezando, mesmo com as coisas voando pela casa, mesmo com aqueles 2 par de óleo vermelho brilhando na escuridão como lamparina do diabo. Sentia as unhas deles tentando arranhar ela, sentia o bafo frio no pescoço, mas não parava de rezar. Ave Maria, cheia de graça, ela gritava. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. As coisas gritavam mais forte. Um barulho que parecia de animal ferido misturado com choro de criança. Dona Severina sentia que estavam tentando entrar na cabeça dela, fazer ela desistir da reza. Mas ela se agarrou no terço como se fosse tábua de salvação. De repente, tudo ficou em silêncio. A casa parou de tremer, o vento cessou. E quando Dona Severina conseguiu acender um fósforo, viu que estava sozinha. Não tinha mais menina na cama, não tinha mais homem na porta. Só ela e uma casa vazia, cheia de pó e teia de aranha que parecia não ter sido mexida há décadas. Saiu correndo dali, tropeçando no escuro, seguindo a estrada de volta. Mas agora a estrada parecia diferente, como se ela nunca tivesse passado por ali antes. Correu por muito tempo sem saber se estava indo na direção certa, até que viu uma luz lá longe. Era a luz da própria casa, com a lamparina que ela sempre deixava acesa na janela para quem precisasse de ajuda durante a noite. Só parou de correr quando chegou na varanda. Estava quase amanhecendo e ela estava com os pés todo cortado, as roupas rasgadas, mas viva. Entrou em casa tremendo, acendeu todas as velas que tinha e ficou rezando até o sol nascer. Quando começou a clarear, foi até o quintal pegar umas ervas para fazer um banho de descarrego. Sentia que tinha trazido alguma coisa ruim grudada nela, algum resto daquela maldade que tinha encontrado. No outro dia, depois de tomar o banho e fazer todas as limpezas espiritual que sabia, resolveu contar para o compadre Antônio o que tinha acontecido. Ele morava na casa do lado e era uma das poucas pessoas em quem ela confiava completamente. Compadre Antônio escutou tudo calado, balançando a cabeça, fazendo cara de quem já tinha ouvido aquela história antes. Quando ela terminou, ele suspirou fundo e disse: Dona Severina, a senhora está falando da casa velha do finado Coronel Tibúrcio? Não sei de quem que era não, só sei que era uma casa abandonada lá na serra. Pois então, aquela casa pegou fogo há mais de 20 anos. Morreu o coronel, a esposa dele e a filha pequena. Diz que eles não conseguem sair de lá, que fica chamando benzedeira para tentar curar a menina que morreu queimada. Dona Severina sentiu um calafrio. Mas eu vi eles, compadre. Conversou com eles. A senhora foi a primeira benzedeira que conseguiu voltar de lá viva, Dona Severina. As outras que foram, nunca mais ninguém viu. Dona Conceição, que benzia lá para a banda do Riacho, sumiu faz 5 anos. Dona Raimunda, lá de Pedra Branca, desapareceu faz 3. Sempre a mesma coisa. Aparecia alguém pedindo para benzer uma criança doente, elas iam e nunca mais voltava. Compadre Antônio contou que o coronel Tibúrcio tinha sido um homem muito rico, dono de muita terra e muito gado. Mas também era conhecido por ser cruel com os trabalhadores e por fazer coisa que não devia. Dizia o povo que ele tinha feito pacto com o diabo para ficar rico e que quando chegou a hora de pagar, o capeta veio cobrar. O fogo que queimou a casa não foi fogo comum, não, compadre Antônio explicou.
Foi um fogo que começou sozinho, numa noite sem vento e sem raio. Queimou só a casa, não pegou no mato em volta. E depois que eles morreram, começou as assombração. Dona Severina ficou pensando naquilo tudo. Se os espíritos estavam presos lá, se não conseguiam sair, talvez eles realmente estivessem precisando de ajuda. Mas que tipo de ajuda ela podia dar para quem já tinha morrido há tanto tempo? Desse dia em diante, Dona Severina nunca mais foi benzer ninguém que ela não conhecesse. E sempre que alguém aparecia de noite na porta dela, pedindo para curar parente doente, ela fingia que não estava em casa. Porque aprendeu que tem coisa neste mundo que nem a reza mais forte consegue curar, e que às vezes a maior sabedoria é saber quando não ir. Mas o que mais assombrava ela era lembrar do zóio daquela menina. Não era raiva que tinha lá dentro, nem maldade pura. Por trás de toda aquela coisa terrível, tinha uma tristeza profunda, uma solidão sem fim, como se ela tivesse esperando há muito tempo que alguém fizesse ela descansar de vez. Uma vez por semana, Dona Severina subia no alto da serra e olhava para a direção onde ficava aquela casa. Sempre via uma fumacinha subindo de lá, bem fininha, como se fosse de uma vela acesa, e sabia que eles ainda estavam lá, esperando. Passaram-se meses, e Dona Severina foi perdendo o sono. Toda noite sonhava com aquela menina, com o zóio vermelho pedindo ajuda. Às vezes, era pesadelo terrível, com a criança correndo atrás dela com os dentes afiados. Outras vezes, era sonho triste, com a menina chorando e pedindo para ir embora daquele lugar. Começou a ficar magra, as mãos tremendo na hora de benzer, a voz falhando na reza. O povo da redondeza começou a perceber que alguma coisa estava errada com a benzedeira. Ela que sempre tinha sido forte que nem rocha, agora parecia frágil que nem folha seca. Dona Severina tá diferente, o povo comentava na feira. Parece que ela viu coisa que não devia. Foi então que chegou na cidade um padre novo, jovem ainda, que tinha vindo da capital para ajudar o pároco velho que já não aguentava mais as caminhadas longas para as comunidades mais distantes. O padre se chamava Francisco, era um homem estudado, que tinha lido muito livro sobre coisa de religião. Dona Severina resolveu procurar ele e contar toda a história. Foi até a igreja numa tarde de quinta-feira, quando não tinha ninguém por perto. O padre estava lá lendo um livro grosso, e quando ela chegou, ele fechou o livro e deu atenção completa para ela. Ela contou tudo desde o começo. O homem estranho, a caminhada na escuridão, a casa abandonada, a menina com óleo vermelho, a fuga desesperada. Falou também do sonho que não deixava ela descansar, da sensação de que tinha deixado alguma coisa inacabada. O padre escutou tudo sem interromper, fazendo pergunta de vez em quando para entender melhor os detalhes. Quando ela terminou, ele ficou pensando um tempo longo, olhando para as imagens do santo na parede da igreja. Dona Severina, ele disse finalmente, a senhora já pensou que talvez eles realmente precisem de ajuda? Que talvez não seja uma armadilha, mas um pedido de socorro? Mas, padre, eu vi os dentes deles, vi o zóio vermelho, senti a maldade que tinha naquele lugar. Às vezes a alma em sofrimento se transforma em coisa terrível, Dona Severina. O sofrimento pode deformar o espírito, fazer ele virar coisa que assusta. Mas ainda assim continua sendo alma que precisa de salvação. O padre explicou que tinha estudado sobre caso parecido em outros lugares. Espírito que ficava preso na terra por causa de trauma muito grande, por medo, por culpa, ou por não conseguir entender que tinha morrido. Ele se alimentava da energia dos vivos, não por maldade, mas por desespero. E se eles mataram as outras benzedeiras? Dona Severina perguntou. Talvez elas não tivessem a fé necessária para suportar o que iam encontrar. Ou talvez não tivesse a força para ajudar de verdade. Mas a senhora conseguiu escapar, Dona Severina. Isso significa que a senhora é mais forte que eles. O padre propôs que eles fossem junto até a casa, ele com suas rezas e ela com as dela.
que tentassem ajudar aquelas almas a encontrar o descanso eterno. Dona Severina ficou com medo, mas também ficou pensando na tristeza que tinha visto nos olhos da menina, na sensação de que ela tinha falhado em alguma coisa importante. Eu não sei se consigo voltar lá, padre, ela disse, honest. Só de pensar naquele lugar, eu fico tremendo. Nós não vai sozinho, Dona Severina. Deus vai estar com nós. E às vezes é preciso enfrentar o medo para fazer o que é certo. Eles marcaram para ir na lua cheia seguinte, quando a luz seria melhor para a caminhada. Dona Severina passou a semana se preparando, rezando mais que o normal, jejuando, se purificando espiritualmente. O padre também se preparou, estudando reza especial para libertar a alma presa, consultando o livro antigo da igreja. Na noite marcada, os dois se encontraram na casa de Dona Severina. O padre estava vestido com a batina preta e levava uma cruz grande de madeira, água benta, óleo santo e um livro de oração. Dona Severina tinha vestido sua roupa mais limpa, levava seu terço mais antigo e as ervas mais forte que tinha, arruda, guiné, alecrim do campo e outras que sabia que tinha poder contra a coisa ruim. Subiram a serra junto, rezando baixinho enquanto caminhava. A lua cheia iluminava a estrada, e dessa vez Dona Severina conseguia reconhecer o caminho. Era estranho como na primeira vez tudo tinha parecido diferente, como se ela tivesse andado por outro mundo. Quando chegaram no lugar onde devia ficar a casa, Dona Severina parou surpresa. Só tinha um monte de tijolo queimado e cinza, mato crescendo por cima de tudo. Não tinha casa nenhuma de pé. Aqui não tem casa nenhuma, padre, ela disse confusa. Mas tem, o padre respondeu, olhando fixo para um ponto no meio dos escombros. A senhora não está vendo? E foi aí que Dona Severina percebeu que o padre estava vendo a mesma coisa que ela tinha visto naquela primeira noite. A casa estava lá, inteirinha, mas só quem tinha o dom conseguia enxergar. Era como se ela existisse entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É uma projeção espiritual, o padre explicou. A casa não existe mais no plano físico, mas a memória dela, a energia dos que morreram ali, ainda mantém ela de pé no plano espiritual. Entraram junto na casa que só eles podiam ver. Lá estava a menina na cama, pálida e fria, do mesmo jeito que Dona Severina tinha encontrado da primeira vez. O homem estava na porta, quieto, olhando para os dois com aqueles olhos escuros demais. Mas dessa vez, Dona Severina não sentiu medo. Sentiu pena, porque agora ela entendia que por trás daquela aparência terrível tinha gente que estava sofrendo há muito tempo, que não conseguia encontrar paz. Nós viemos ajudar vocês, ela disse, se aproximando da cama. Viemos para que vocês possam descansar de vez. A menina abriu os olhos, ainda vermelho, ainda brilhando no escuro. Mas agora Dona Severina via que não era a maldade que fazia eles brilhar assim. Era desespero, era uma fome de paz que durava décadas. O padre começou suas rezas em latim, palavra que Dona Severina não entendia, mas que sentia que tinha poder. Ela começou suas próprias rezas, as mais antigas que sabia, pedindo para Deus e para o santo que ajudassem aquelas almas perdidas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, o padre falava, fazendo o sinal da cruz com água benta. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Dona Severina respondia, mas também ajudai quem precisa encontrar o caminho da luz. A casa começou a encher de uma luz dourada, suave, que não vinha de vela nem de lugar nenhum. Era uma luz que parecia vir de dentro das próprias palavras da reza. Uma luz quente que afastava o frio daquele lugar. A menina se levantou devagar da cama. Os olhos dela ainda estavam vermelhos, mas agora tinha lágrima descendo pela cara queimada. Ela olhou para Dona Severina e disse, muito obrigada por ter voltado. Nós estava com tanto medo, tanto frio, há tanto tempo. Agora vocês vão poder ir embora.
Dona Severina respondeu, passando a mão na cabeça da criança. A pele não estava mais fria que nem gelo, estava esquentando devagar. O homem se aproximou também. Era mais magro ainda do que da primeira vez, quase transparente, mas não parecia mais ameaçador. Parecia cansado, muito cansado. Desculpa por ter assustado a senhora, ele disse, tirando o chapéu velho. Nós não sabia como pedir ajuda. Não sabia como fazer as pessoas entender que nós não queria machucar ninguém. O padre ergueu a cruz e falou palavras que Dona Severina não entendia, mas que fazia o peito dela esquentar de um jeito bom. A luz dourada foi ficando mais forte, envolvendo a família toda, trazendo uma sensação de paz que ela nunca tinha sentido antes. Vocês vão ficar bem agora, Dona Severina disse. Vão encontrar a paz que estão procurando há tanto tempo. Apareceu então uma mulher na casa, uma senhora de cabelo grisalho que devia ser a mãe da menina. Ela também estava transparente, também estava com marca de queimadura, mas sorria de um jeito que era ao mesmo tempo triste e aliviado. Obrigada, ela disse para Dona Severina e para o padre. Obrigada por não desistir de nós, por ver que por baixo de tudo que nós viramos, ainda tinha gente que precisava de ajuda. A menina sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas aliviado. Ela e os pais começaram a ficar mais transparente, como se tivessem sendo levados por aquela luz dourada. A casa também começou a ficar mais clara, mais limpa, como se o tempo tivesse voltando atrás e ela tivesse voltando a ser como era antes do fogo. Antes de sumirem completamente, a menina disse: a senhora é uma benzedeira de verdade, uma que não desiste de ninguém, nem de quem todo mundo já desistiu. Quando a luz se apagou, a casa desapareceu também. Só restou um monte de tijolo queimado, mas agora até eles pareciam diferente, mais limpo, como se uma maldição antiga tivesse sido quebrada. No lugar onde tinha sido a casa, nasceu uma pequena fonte de água cristalina que começou a correr morro abaixo. Dona Severina e o padre voltaram para a cidade em silêncio, cada um pensando no que tinha acontecido. Ela nunca mais teve pesadelo, nunca mais viu fumacinha subindo da serra. E continuou benzendo o povo, mas agora com uma certeza nova, que mesmo as almas mais perdidas merecem uma chance de encontrar a paz. A fonte que nasceu no lugar da casa virou ponto de peregrinação. O povo dizia que a água dela curava qualquer doença, afastava qualquer maldição. Dona Severina ia lá uma vez por mês, não para pegar água, mas para lembrar que até na situação mais desesperadora sempre tem esperança de redenção. Anos depois, quando Dona Severina já estava bem velhinha, quase não conseguindo mais andar, até as casas mais distantes para benzer, o povo ainda falava da noite em que ela e o padre jovem subiram a serra para ajudar os espíritos do coronel Tibúrcio. Dizia que desde então nenhum viajante mais se perdeu naquelas bandas, que a estrada ficou mais segura, como se uma maldição antiga tivesse sido quebrada. As assombrações pararam, os pesadelos cessaram e até o gado passou a pastar tranquilo naquela região. E quando perguntavam para Dona Severina se ela não tinha tido medo de voltar naquela casa assombrada, ela respondia: medo eu tive sim. Mas aprendi que às vezes é preciso enfrentar o medo para fazer o que é certo e que não existe alma tão perdida que não mereça uma oportunidade de ser salva. Ela sempre terminava contando que o mais importante que tinha aprendido é que benzedeira de verdade não é só quem cure os vivos, é também quem ajuda os mortos a encontrar seu descanso. Porque no final, todo mundo merece paz. Não importa o que tenha feito em vida. A história da benzedeira corajosa se espalhou por todo o sertão, passando de boca em boca, ganhando detalhes novos a cada contada. Virando o caos que o povo conta até hoje. Nas noites de lua cheia, quando o vento traz lembrança de tempo antigo e os mais velhos se reúnem na varanda para dividir as histórias que viveram ou que escutaram de quem viveu. E quem passa pela serra onde ficava a casa do coronel Tibúrcio
pode ver a fonte que ainda corre cristalina e saber que ali aconteceu algo que mudou não só a vida dos vivos, mas também trouxe paz para os que já tinham partido deste mundo. Lá nas bandas do interior, onde a estrada de terra some no horizonte e só se escuta o canto da Juriti de madrugada, morava Dona Expedita, uma parteira que tinha mais de 50 anos ajudando criança a vir ao mundo. Era uma mulher forte, de mão firme e coração grande, que nunca tinha perdido uma mãe ou um bebê em todos esses anos de trabalho. A casa dela ficava na beira do rio, numa curva onde a água corria mais devagar e fazia um remanso bonito. Era uma casa simples, de adobe e telha de barro, mas sempre limpa e arrumada. Tinha uma varanda grande, onde ela secava as ervas que usava nos partos e um quintal cheio de planta medicinal que ela mesma cultivava com carinho. Guiné, arruda, espada de São Jorge, alecrim do campo e outras que aprendeu com a mãe e a avó. Era lá que ela lavava as trouxinhas dos recém-nascidos, que benzia os cordão umbilical antes de cortar e que guardava todas as ervas que usava nos partos. Erva doce para acalmar as dor, folha de algodão para estancar sangramento, canela de velho para dar força para as parturientes e arruda para afastar qualquer coisa ruim que pudesse prejudicar mãe e bebê. Cada planta tinha sua serventia. Cada reza, sua hora certa. E Dona Expedita sabia tudo isso de cor e salteado. Dona Expedita tinha aprendido o ofício com a parteira mais velha da região, Dona Quitéria, que tinha morrido fazia 10 anos, deixando para ela não só o conhecimento, mas também uma responsabilidade que ela carregava com orgulho. Dona Quitéria tinha sido como uma segunda mãe para ela, ensinando não só as técnicas do parto, mas também as rezas, a simpatia e o segredo que passava de parteira para parteira há gerações. A velha sempre dizia que ser parteira era mais que saber cortar cordão. Era ser guardiã da vida, proteger mãe e filho no momento mais sagrado da existência. Cada criança que nasce, ela falava, é um pedacinho de Deus que vem para o mundo e nossa obrigação é receber ela com todo cuidado. Sabia que cada parto era um milagre, cada criança que nascia era uma bênção, e que sua missão era fazer com que mãe e filho ficassem bem e saudável. Tinha já ajudado a nascer mais de 1000 crianças, desde bebê de fazendeiro rico até filho de trabalhador mais pobre, e tratava todo mundo igual, com o mesmo carinho e dedicação. Nunca cobrara dinheiro pelo serviço, recebia o que a família podia dar, às vezes galinha, às vezes saco de farinha, às vezes só uma bênção sincera. Era conhecida em légua de distância. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto, sempre tinha alguém que saía correndo buscar ela, não importava se era dia ou noite, se fazia sol ou se chovia. Ela pegava sua sacola de couro velho, que tinha sido da Dona Quitéria, com todas as coisas necessárias. Tesoura bem afiada que benzia antes de cada uso. Barbante novo, pano limpo que sempre fervia antes de guardar, garrafinha com cachaça para desinfetar, óleo de mamona para massagear e um terço pequeno de madeira que sempre levava para os momentos mais difíceis. Dona Expedita tinha suas maneiras próprias de fazer as coisas. Sempre chegava na casa da parturiente e primeira coisa que fazia era acender uma vela para Nossa Senhora do Bom Parto, depois examinava a mulher para ver como estava o bebê, calculava quanto tempo faltava para o nascimento e ia preparando tudo com calma e paciência. Nunca tinha pressa, porque sabia que cada parto tem seu tempo e que forçar as coisas só trazia problema. Sabia conversar com as mulheres, acalmar elas quando ficava com medo, dar força quando a dor apertava. Conhecia todas as posições que ajudavam o parto, todas as massagens que aliviavam o sofrimento e tinha uma intuição que nunca falhava para saber quando alguma coisa estava errada e precisava correr atrás de médico. Já tinha salvado muita vida assim,
percebendo o perigo antes que fosse tarde demais. Nos últimos anos, tinha notado que o trabalho estava ficando mais pesado. As pernas não aguentavam tanto as caminhadas longas. As costas doía quando ficava muito tempo curvada ajudando no parto. Mas mesmo assim, não conseguia dizer não quando aparecia alguém precisando de ajuda. Era mais forte que ela. Era como se Deus tivesse colocado aquela missão no coração dela e ela não pudesse abandonar. Mas naquela noite de chuva forte, quando o rio estava cheio e fazendo barulho que nem trem passando, quando os raios cortavam o céu e o trovão fazia a casa tremer, apareceu na porta dela uma moça que ela nunca tinha visto antes. Era nova, devia ter uns 20 anos, muito bonita, com cabelo comprido e liso que parecia seda molhada. Estava vestida com um vestido branco simples, mas de pano bom, que grudava no corpo por causa da chuva. Estava molhada da cabeça aos pés, tremendo de frio e segurando a barriga grande como quem está sentindo dor forte. Os olhos dela era azul, que nem céu de manhã, mas tinha uma tristeza funda lá dentro, uma angústia que fazia dó de ver. A pele era pálida demais, como se nunca tivesse visto o sol, e os lábios estavam meio arroxeado. Dona Expedita, a moça disse com voz fraca, quase um sussurro. Meu tempo chegou. Preciso da senhora para me ajudar. A parteira não hesitou nenhum segundo. Era assim que sempre fazia. Não importava quem fosse, a que hora chegasse, se conhecia ou não. Mulher em trabalho de parto tinha prioridade sobre qualquer coisa. Pegou sua sacola e foi abrir a porta para a moça entrar. Mas quando ela passou pela soleira, Dona Expedita sentiu um frio estranho, como se alguém tivesse aberto a geladeira grande no meio da sala. Como é que você se chama, minha filha? Ela perguntou, ajudando a moça a se sentar numa cadeira perto do fogão, onde o fogo estava aceso e esquentava o ambiente. Rosário, a moça respondeu, mas a voz dela parecia vir de longe, como eco de poço fundo. Me chamam de Rosário. E de onde você veio com essa chuva toda? Tua família sabe que você está aqui? Rosário não respondeu logo. Só ficou olhando para o fogo com aqueles olhos azul que parecia que ia chorar, mas não saía lágrima. Dona Expedita acendeu mais lamparina e foi examinar a moça para ver como estava o parto. Mas quanto mais perto chegava, mais frio sentia. Era um frio diferente que não vinha de fora, mas parecia sair de dentro da própria moça. E tinha uma coisa estranha. Mesmo com toda aquela chuva que caía lá fora, um temporal que encharcava qualquer coisa em segundo, a roupa da moça não estava pingando água no chão. Estava molhada, mas não escorria nada, como se a água tivesse secado na própria roupa. Há quanto tempo você está sentindo as dores, Rosário? Dona Expedita perguntou, passando a mão na barriga da moça para sentir como estava o bebê. Faz muito tempo. A moça respondeu, e quando falou, Dona Expedita percebeu uma coisa que fez o sangue gelar na veia. Ela não respirava. O peito não subia e descia como devia. Não tinha movimento nenhum ali. Muito tempo mesmo. Dona Expedita disfarçou o susto e continuou o exame. As contrações estavam forte, uma atrás da outra, e ela percebeu que o parto ia ser logo. Mas tinha alguma coisa muito errada ali. A barriga da moça estava fria, que nem pedra de rio no inverno. E quando ela punha a mão para sentir o bebê, não conseguia sentir batimento nenhum, nem movimento. Tentou escutar o coração do bebê encostando o ouvido na barriga, como sempre fazia, mas não ouvia nada. Era como se não tivesse vida ali dentro, só uma lembrança de vida. Rosário, minha filha, você está se sentindo bem? Você está muito gelada. Vem mais perto do fogo. A moça olhou para ela com um zóio que era bonito demais, mas vazio, que nem casa abandonada. Eu nunca me sinto bem, Dona Expedita. Nunca mais me senti bem desde que... Ela não terminou a frase, mas Dona Expedita viu que tinha uma história ali, alguma coisa que tinha acontecido e deixado aquela moça assim, perdida e sofrendo. Foi quando começaram as dores de verdade. Rosário se contorcia na cadeira, gemia baixinho, mas não era gemido comum de mulher em trabalho de parto. Era um som diferente.
como se viesse de lugar muito fundo, muito distante. E o mais estranho, não saía lágrima do zóio dela, mesmo ela tando sofrendo tanto. Dona Expedita tinha visto mulher chorar de dor, gritar, xingar, pedir pela mãe, mas nunca tinha visto ninguém sofrer tanto sem derramar nenhuma lágrima. Era como se as lágrimas dela tivessem secado há muito tempo, como se ela já tivesse chorado tudo que tinha para chorar. Vem, minha filha, Dona Expedita disse, ajudando Rosário a se levantar. Vamos para a cama que seu bebê quer nascer. Ajudou ela a se deitar na cama que sempre usava para os partos. Uma cama de ferro simples, mas confortável, com lençol sempre limpo e travesseiro fofinho. Acendeu vela para o santo que ficavam na parede. Nossa Senhora do Bom Parto, Santa Ana, São Raimundo Nonato, pediu proteção para que tudo corresse bem. Mas as velas começaram a tremulicar de um jeito estranho, como se tivesse vento forte dentro de casa, mesmo com porta e janela fechada. A chama dançava para um lado e para o outro, fazendo as sombras se mexer na parede de um jeito que não era natural. Força, minha filha, Dona Expedita falava, preparando as coisas que ia precisar. A bacia com água morna, os panos limpos, a tesoura. Seu bebê quer nascer, você precisa ajudar ele. Rosário fazia força, mas não do jeito normal. Era como se ela tivesse esquecido como fazer, como se o corpo dela não lembrasse mais como funcionava. Os movimentos eram meio descoordenado, meio perdido, como de quem está fazendo aquilo pela primeira vez, mas ao mesmo tempo parecia que já tinha feito 1000 vezes. E Dona Expedita, que já tinha feito centenas de parto, que conhecia cada etapa, cada dificuldade, nunca tinha visto nada parecido. A moça estava em trabalho de parto, isso era certo, mas era como se o corpo dela não tivesse mais vida de verdade, como se fosse só memória de vida. Rosário, ela disse, tentando manter a voz calma, me conta de onde você veio. Sua família está sabendo que você está aqui? Não tenho mais família, a moça respondeu entre uma contração e outra. Não tenho mais nada, só esse bebê que precisa nascer. E o pai da criança? O rosto de Rosário se contorceu numa expressão de dor que não era só física, era uma dor da alma, profunda, antiga. Ele não quis saber de mim quando descobriu. Disse que era mentira minha, que o filho não era dele. Me mandou embora no meio da noite, como se eu fosse cachorro sem dono. Dona Expedita sentiu raiva daquele homem desconhecido que tinha abandonado uma mulher grávida. Tinha visto isso muita vez. Homem que se aproveitava das moças e depois sumia quando vinha a responsabilidade. Mas alguma coisa na história de Rosário parecia diferente, mais antiga, como se tivesse acontecido há muito tempo. De repente, a moça deu um grito que não era de gente. Era um som que cortava a alma, que fez todas as velas apagar de uma vez, que fez os vidros da janela tremer, que fez o próprio rio lá fora ficar quieto por um momento. E foi então que Dona Expedita viu. O bebê estava nascendo, mas não era bebê comum, não. Era uma coisa pequena, cinzenta, que não se mexia, que não chorava, que não respirava. Parecia feito de barro velho, seco, rachado. E quando Dona Expedita pegou na mão para ajudar o parto, a coisa se desfez que nem cinza velha, virando pó que o vento levou. Meu filho, Rosário chorou, mas ainda não saía lágrima do zóio dela. Meu filho não pode nascer, nunca pode nascer direito. Foi aí que Dona Expedita entendeu com quem estava lidando. Rosário não era mulher viva, era alma penada, espírito de alguém que tinha morrido em trabalho de parto e não conseguia descansar. E toda noite ela voltava, tentando parir o filho que nunca ia nascer vivo, presa num ciclo que se repetia sem fim. Há quanto tempo isso está acontecendo, minha filha? Dona Expedita perguntou, tentando ficar calma mesmo com o coração batendo descompassado. Não sei mais, Rosário respondeu, se sentando na cama. Agora que Dona Expedita sabia a verdade, podia ver que a moça era meio transparente, que dava para enxergar a parede através dela. Os anos passam, as luas mudam,
As estações vêm e vão, mas eu continuo aqui tentando fazer meu filho nascer direito. A parteira olhou para a moça com pena. Conhecia a história assim. Mulher que morria no parto ficava presa entre os mundos sem conseguir ir para o descanso eterno, porque o instinto de mãe era mais forte que a própria morte. O amor maternal não respeitava nem os limites entre vida e morte. Onde foi que você morreu, Rosário? Na casa grande do outro lado do rio, faz muito tempo já. Eu trabalhava lá, era empregada da família Albuquerque. Cozinhava, limpava, cuidava das coisas da casa. Rosário começou a contar sua história com a voz cada vez mais fraca, como se falar daquilo custasse muito esforço. Ela tinha chegado na fazenda nova ainda, vinda da capital, depois que os pais morreram numa epidemia de febre amarela. Não tinha para onde ir, não conhecia ninguém. E Dona Margarida Albuquerque tinha dado trabalho para ela por pena. Era uma família rica, mas não era gente boa, não, ela continuou. O velho coronel Albuquerque bebia muito, batia nos empregados por qualquer coisa. Dona Margarida fingia que não via, mas tinha medo dele também. E o filho deles, Joaquim. A voz de Rosário ficou mais triste ainda quando falou do rapaz. Joaquim era bonito, estudado, tinha ido para a capital estudar advocacia. Quando voltou para as férias, começou a reparir na moça nova que trabalhava na casa. Ele me dizia coisa bonita, me prometia casamento, falava que ia me tirar daquela vida. Eu era boba, acreditei em tudo. Quando descobri que estava esperando o filho, fiquei feliz, pensando que agora ele ia cumprir a promessa. Mas quando Rosário contou para Joaquim que estava grávida, ele mudou completamente. Disse que ela estava mentindo, que estava tentando se aproveitar dele, que nunca ia casar com uma empregada, que aquele filho podia ser de qualquer um. Quando a família descobriu, me mandaram embora na mesma hora. Era noite, estava chovendo igual hoje. Me deram um dinheiro e disseram para eu sumir dali, que se voltasse iam chamar a polícia. Rosário não tinha para onde ir. Pegou suas poucas coisas numa trouxa velha e saiu no meio da tempestade, pensando em chegar na cidade e procurar trabalho em outra casa. Mas no meio do caminho, quando estava tentando atravessar o rio numa canoa velha, começaram as dores do parto. A canoa virou no meio da água. Eu consegui nadar até a margem, mas já estava muito fraca. Me arrastei até debaixo de uma árvore grande e foi lá que meu filho tentou nascer. Ela ficou sozinha na chuva, com dor terrível, sem ninguém para ajudar, sem saber o que fazer. O parto foi difícil, demorado, e ela foi perdendo as forças aos poucos. Quando o bebê finalmente nasceu, ela já estava morrendo de tanto sangramento. Peguei ele no colo, tentei fazer ele respirar, mas não consegui. Ele estava roxinho, frio, morreu nos meus braços, e eu morri logo depois, abraçada com ele. E desde então você fica tentando fazer ele nascer de novo? Toda noite que chove forte, eu volto. Procuro parteira. Procuro alguém que possa me ajudar. Penso que talvez dessa vez dê certo. Talvez meu filho consiga viver. Dona Expedita sentiu o coração apertar. Era a coisa mais triste que ela já tinha ouvido. Uma mãe que nem na morte conseguia desistir do filho, que ficava tentando o impossível noite após noite, sem conseguir aceitar que já era tarde demais. Outras parteiras já tentaram me ajudar, Rosário continuou. Mas sempre acontecia a mesma coisa. O bebê nascia morto virando cinza e eu ficava cada vez mais desesperada. Quantas parteiras já tentaram te ajudar? Muitas. Dona Francisca, que morava lá na fazenda do seu Genaro. Dona Luzia, da vila. Dona Conceição, que tinha casa perto da capela. Todas elas tentaram, mas... Dona Expedita sentiu um arrepio. Conhecia todas essas mulheres, tinha aprendido com algumas delas quando era nova. Mas todas tinham morrido de morte estranha, inexplicável.
Dona Francisca tinha sido encontrada morta na cama numa manhã, sem sinal de doença. Dona Luzia tinha sumido numa noite de chuva e nunca mais foi vista. Dona Conceição tinha enlouquecido de uma hora para outra e morreu pouco depois. O que aconteceu com elas, Rosário? A moça baixou a cabeça e, pela primeira vez desde que chegara, Dona Expedita viu vergonha na cara dela. Eu não queria machucar ninguém, mas quando elas não conseguiam fazer meu filho viver, quando ele nascia morto de novo, eu ficava tão desesperada. A tristeza saía de mim que nem fogo, queimava tudo em volta. Dona Expedita entendeu que estava lidando com algo muito perigoso. Rosário não era só uma alma penada comum. Era uma alma em sofrimento tão profundo que se tornara destrutiva, que sugava a vida de quem tentava ajudar ela. Por que você acha que comigo vai ser diferente? Porque a senhora é diferente das outras, Rosário disse, levantando o zóio para olhar para Dona Expedita. A senhora tem uma luz por dentro que as outras não tinham, uma força que vem de lugar muito fundo. Dona Expedita ficou pensando no que fazer. Podia tentar expulsar Rosário com reza forte, como fazia com outros espíritos ruins. Mas olhando para a moça, vendo o sofrimento dela, não conseguia sentir raiva ou medo. Só sentia pena daquela alma perdida. Rosário, minha filha, seu filho já nasceu faz tempo. E vocês dois já morreram. Você precisa aceitar isso para poder descansar. Mas eu sinto ele aqui dentro, a moça disse, botando a mão na barriga que já tinha voltado ao normal. Sinto ele se mexendo, querendo sair. Como é que posso desistir dele? O que você sente é a lembrança, é o amor de mãe que não deixa você ir em paz. Mas seu filho não está sofrendo, Rosário. Ele está no lugar onde as crianças que morrem cedo vão ficar esperando por você. Dona Expedita se levantou e foi até o oratório, onde guardava suas imagens de santo mais importante. Tinha ali Nossa Senhora Aparecida, São José, Santa Ana com a Virgem Maria Menina e no centro uma Nossa Senhora das Dores pequena, que tinha ganhado da sua própria mãe quando começou a trabalhar como parteira. Pegou a imagem e voltou para perto de Rosário, que agora chorava de verdade, com lágrima que escorria pela cara e pingava no lençol. Você quer ver seu filho de novo? Dona Expedita perguntou sentando na beira da cama. Mais que tudo neste mundo e no outro, Rosário respondeu. Então você tem que parir ele do jeito certo, não do corpo, porque isso já aconteceu há muito tempo, mas do coração. Você tem que deixar ele ir para o lugar dele, para que vocês dois possam se encontrar no lugar certo. Dona Expedita começou a rezar, não as rezas de parto que ela sempre fazia, mas reza para a alma dos mortos, reza para quem precisa encontrar paz eterna. Pegou na mão de Rosário, que estava fria que nem gelo do inverno, e começou a conversar com ela, como se fosse uma parturiente normal, mas diferente. Agora você vai fazer força, mas não para trazer seu filho para o mundo dos vivos. Você vai fazer força para deixar ele ir para o lugar dele, para o descanso que ele merece. Eu não consigo, Rosário chorou. Tenho medo de ficar sozinha, medo de nunca mais ver ele. Você não vai ficar sozinha. Vocês vão se encontrar lá, mas do jeito certo. Como mãe e filho que merecem descansar em paz, sem mais sofrimento. Dona Expedita continuou rezando, pedindo para Nossa Senhora das Dores, que tinha sofrido por seu próprio filho, que ajudasse aquela mãe aflita a encontrar o caminho certo. E devagar, Rosário começou a mudar. A pele dela foi ficando mais clara, menos cinzenta. O zóio foi perdendo aquela tristeza funda e ganhando uma luz diferente, mais suave. O corpo foi ficando menos tenso, como se ela tivesse finalmente conseguindo relaxar depois de muito tempo. Eu tô vendo uma luz, Rosário disse com a voz mais suave. Uma luz dourada, quente, que vem de longe. É por aí que você tem que ir, minha filha. É o caminho de volta para casa. E meu filho, eu vou encontrar ele mesmo?
Foi naquela hora que aconteceu algo que Dona Expedita nunca ia esquecer. Na luz dourada que começou a encher o quarto, apareceu uma figura pequena, um menino de uns 5 anos de idade, loirinho, de olho azul, igual ao da mãe, sorrindo com uma alegria pura que fazia o coração esquentar. Rosário deu um grito de alegria e esticou os braços para ele. E Dona Expedita viu que não era mais grito de dor, era grito de felicidade completa. "Mamãe!" o menino disse com voz de criança feliz. "Eu estava esperando a senhora há tanto tempo. Por que demorou tanto para vir me encontrar? Meu filho, meu filhinho querido!" Ela chorou, agora com lágrima de alegria descendo pela cara. "Eu estava perdida, não sabia como chegar até você." O menino correu para os braços da mãe, e quando eles se abraçaram, os dois começaram a ficar transparente, envolvido por aquela luz dourada que estava cada vez mais forte. Dona Expedita continuou rezando, pedindo para que eles encontrassem paz eterna. "Obrigada", Rosário disse para a parteira, olhando para ela com gratidão infinita. "Obrigada por me ajudar a parir meu filho do jeito certo, por me ensinar que o amor verdadeiro às vezes é saber deixar ir. Cuida bem dele", Dona Expedita respondeu emocionada. "E descansa em paz, que vocês já sofreram demais." E então eles sumiram, mãe e filho junto, deixando só uma sensação de paz profunda na casa. As velas voltaram a acender sozinha, mais brilhante que antes. O vento parou de assobiar nas frestas, e até a chuva lá fora diminuiu, como se a tempestade também tivesse encontrado seu fim. Dona Expedita ficou ali sentada por um tempo longo, pensando no que tinha acontecido. Em mais de 50 anos fazendo parto, nunca tinha imaginado que um dia ia ajudar uma alma penada a parir para o mundo dos mortos. Mas agora entendia que sua missão não era só ajudar os vivos, era também cuidar de quem precisava encontrar seu caminho para o descanso eterno. Olhou para a imagem de Nossa Senhora das Dores que ainda estava na mão e sentiu que a santa tinha um sorriso diferente na cara, como se estivesse aprovando o que acontecera ali. Rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria em agradecimento, pedindo que Rosário e o filho finalmente tivessem encontrado a paz que mereciam. No dia seguinte, quando amanheceu e a chuva parou completamente, Dona Expedita resolveu procurar o padre da cidade para contar o que tinha acontecido. Padre José era um homem velho, de cabelo branco e cara bondosa, que conhecia bem a região e as histórias antigas do lugar. Ela foi até a igreja bem cedinho, antes da primeira missa do dia. O padre estava lá, arrumando as coisas no altar. E quando viu Dona Expedita entrar, logo percebeu que ela tinha alguma coisa importante para contar. Ele escutou tudo com atenção, balançando a cabeça de vez em quando, sem parecer muito surpreso. Quando ela terminou, o padre suspirou fundo e disse que conhecia bem a história de Rosário. "Ela trabalhou mesmo na fazenda dos Albuquerque", ele confirmou. Joaquim Albuquerque era um rapaz sem caráter, que se aproveitou da moça e depois a abandonou. Encontramos o corpo dela na beira do rio, com o bebê nos braços. Enterramos os dois no cemitério da cidade, mas sempre soubemos que ela não tinha descansado. O padre contou que por anos o povo da região relatava aparições. Uma mulher de branco caminhando pelas estradas em noite de chuva, sempre indo na direção das casas onde morava a parteira. E sempre depois dessas aparições, acontecia alguma tragédia com quem tinha tentado ajudar ela. "Eu mesmo benze a sepultura dela várias vezes", Padre José disse. "Rezei missa pela alma dela, mas nunca adiantou nada. Ela continuava aparecendo, continuava procurando." "E agora?", Dona Expedita perguntou. "Agora ela encontrou o que estava procurando há tanto tempo. A senhora fez um trabalho abençoado, Dona Expedita. Ajudou uma alma perdida a encontrar seu filho e seu descanso." O padre explicou que ia celebrar uma missa especial pela alma de Rosário e seu bebê,
para que finalmente pudessem descansar em paz eterna, e sugeriu que Dona Expedita participasse como forma de completar a obra de caridade que tinha feito. "O senhor acha que foi certo o que eu fiz?" Ela perguntou, ainda com dúvida. "Dona Expedita, a senhora sempre ajudou quem precisava, não importa se era rico ou pobre, conhecido ou estranho. Por que seria diferente com uma alma que precisava de ajuda? Deus usou a senhora como instrumento da sua misericórdia." Daquele dia em diante, nunca mais ninguém viu a moça de branco caminhando pelas estradas em noite de chuva. O cemitério onde ela estava enterrada começou a receber flores silvestres que nasciam sozinha no túmulo. Margarida branca e rosa pequena que aparecia mesmo no tempo seco, como se alguém tivesse plantando e cuidando delas. O povo dizia que era sinal de que ela tinha encontrado paz. E muitas mães que tinham perdido filho pequeno iam lá rezar e deixar flores também, pedindo que Rosário intercedesse por elas junto a Deus. Dona Expedita continuou seu trabalho de parteira, mas agora com uma compreensão nova do que significava ajudar alguém a vir ao mundo, ou a sair dele do jeito certo. Aprendeu que, às vezes, a missão dela não era só cuidar dos vivos, mas também ajudar os mortos a encontrar seu lugar no plano espiritual. Começou a prestar mais atenção no sinal, a perceber quando alguma coisa não estava normal. E algumas vezes, quando aparecia mulher estranha pedindo ajuda em hora esquisita, ela sabia que podia não ser pessoa comum. Mas nunca mais sentiu medo. Sabia que se Deus tinha permitido que ela ajudasse Rosário, é porque confiava nela para cuidar de outras almas perdidas também. Uns meses depois do acontecido, apareceu na casa dela uma moça grávida que ninguém conhecia. Era de noite, mas não estava chovendo, e a mulher parecia normal. Mesmo assim, Dona Expedita ficou atenta. Quando examinou a moça, viu que tudo estava bem, que era parto comum mesmo. Mas no meio do trabalho, a mulher começou a contar que tinha sonhado com uma moça de vestido branco que tinha mandado ela procurar Dona Expedita. Ela disse que a senhora era a parteira mais boa de todas, que sabia cuidar tanto de quem estava vivo quanto de quem já tinha ido embora. A mulher contou. Dona Expedita sorriu, entendendo que era Rosário que tinha mandado aquela grávida até ela. O bebê nasceu lindo e saudável, e a mãe disse que nunca tinha sentido tanta paz durante um parto. A partir daí, começaram a aparecer mais mulher grávida na casa de Dona Expedita, todas dizendo que tinham sonhado com uma moça de branco que indicava ela. Parecia que Rosário, mesmo no além, continuava cuidando das mães e dos bebês, mandando elas para a parteira, que ela sabia que ia cuidar bem. Anos depois, quando já estava mais velha e não conseguia mais fazer parto difícil, Dona Expedita passou seu conhecimento para uma moça nova que veio da cidade estudar com ela. Marina era uma menina esperta, de coração bom e boa vontade de aprender. E Dona Expedita viu nela a continuação do seu trabalho. Ensinou para Marina não só as técnicas do parto, mas também as reza, a simpatia e, principalmente, como reconhecer quando estava lidando com coisa que não era deste mundo. Ser parteira não é só saber cortar cordão umbilical. Ela sempre dizia para a jovem. É saber que cada alma que passa por nossas mãos tem seu destino, e nossa obrigação é ajudar ela a chegar onde precisa ir, seja neste mundo ou no outro. Marina escutava tudo com atenção, às vezes com cara de quem não estava acreditando muito, mas respeitava a experiência da mestra. E quando perguntava se Dona Expedita não tinha medo de lidar com essas coisas, ela respondia: medo eu tinha sim no começo, mas aprendi que não existe alma tão perdida que não mereça ajuda e que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe, capaz de vencer até a morte. A casa na beira do rio virou lugar de peregrinação para mulher grávida de toda a região que ia lá pedir bênção de Dona Expedita e proteção para seus partos. Ela recebia todas com carinho, benzia as barrigas, dava conselhos e sempre lembrava que cada bebê que nascia era um milagre que merecia ser celebrado.
E quando perguntavam para ela qual tinha sido o parto mais difícil da vida, ela sempre respondia: foi o parto de quem já tinha morrido, mas ainda não tinha conseguido nascer para o descanso eterno. Porque às vezes ajudar alguém a sair do mundo é tão importante quanto ajudar a entrar nele. A história da parteira que ajudou uma alma penada a encontrar paz se espalhou por toda a região, passando de boca em boca, ganhando detalhes novos a cada contada. Virou causo que as mulheres contavam umas para as outras enquanto lavava roupa no rio, enquanto pilava milho no pilão, enquanto esperava a vez na fila do posto de saúde. E toda vez que uma grávida passava medo de morrer no parto, de deixar o filho órfão, elas lembravam da história de Rosário e sabiam que mesmo na morte, o amor de mãe pode encontrar seu caminho e sua paz. Na beira do rio, onde Dona Expedita fazia seu trabalho há tantos anos, nasceu uma fonte pequena que nunca seca, mesmo nos tempos mais secos do ano. A água é cristalina, fresquinha, e o povo diz que tem propriedade especial. Serve para benzer as crianças que nascem, para limpar as feridas das que precisa sarar e para dar força para as mulheres que estão esperando o bebê. Marina, que assumiu o trabalho depois que Dona Expedita ficou muito velha para continuar, sempre leva água dessa fonte para os partos que faz. E conta que às vezes, quando a situação está difícil e ela está com medo de perder mãe ou bebê, sente uma presença suave ao lado dela, como se alguém estivesse ajudando, guiando suas mãos. E quem passa por lá em noite de lua cheia, quando o vento sopra manso nas folhas do zingá e das mangueiras que crescem na beira da água, às vezes escuta uma cantiga de ninar bem baixinha, suave que nem sussurro, como se uma mãe tivesse finalmente conseguido acalentar seu filho no colo e pudesse cantar para ele sem pressa, com todo o amor do mundo. Dizem também que quando nasce bebê na região, sempre aparece uma borboleta branca voando em volta da casa, como se fosse bênção especial para os novos que chegam ao mundo. E as mães mais antigas ensinam para as mais novas que quando isso acontece, é Rosário que está visitando, agradecendo por mais uma criança que conseguiu nascer com saúde e amor. Dona Expedita, mesmo depois de velha, sempre que via uma borboleta branca, sorria e fazia o sinal da cruz, lembrando da noite em que ajudou uma mãe desesperada a encontrar seu filho e sua paz. E sempre agradecia a Deus por ter usado ela como instrumento da sua misericórdia, mostrando que o amor verdadeiro não tem limite, nem mesmo a morte consegue vencer. Lá nas bandas do sertão, onde a terra é vermelha e o sol queima forte mesmo no inverno, morava seu Damião, o ferrador mais respeitado de toda a região. Era um homem forte, de braço grosso e mão calejada, que sabia mexer com ferro quente desde menino e nunca tinha errado uma ferradura em mais de 40 anos de ofício. A oficina dele ficava na entrada da cidade, numa casa velha de adobe que tinha pertencido ao pai e ao avô antes dele. Era um lugar escuro, cheio de fumaça e fagulha, onde o martelo batia no ferro desde o amanhecer até o anoitecer. Tinha bigorna pesada no meio, fole que assoprava o fogo da forja e ferramenta espalhada pela parede. Martelo de todo tamanho, tenaz, lima, punção e outras coisas que só quem entendia do riscado sabia usar. O chão da oficina era de terra batida, manchado de óleo e carvão dos anos de trabalho. Nas paredes, pendurado em gancho de ferro que o próprio seu Damião tinha feito, ficava as ferraduras já pronta. De cavalo, de boi, de burro, de mula, cada uma do tamanho certo para cada tipo de animal. E no fundo, numa prateleira alta feita de madeira de aroeira, ficavam as ferramentas mais antigas, que tinham sido do avô e do bisavô, algumas já meio enferrujadas, mas ainda boa de usar. Tinha também, num canto especial da oficina, um oratório pequeno com imagem de São Jorge, montado no cavalo branco, São Miguel Arcanjo com a espada de fogo e Nossa Senhora das Graças. Toda manhã, antes de começar o trabalho, seu Damião acendia uma vela,
e fazia uma reza pedindo proteção para que tudo corresse bem durante o dia. Seu Damião era conhecido por légua de distância. Todo fazendeiro da região trazia os animais para ele ferrar. Cavalo, burro, boi, mula e até animal mais difícil como jumento brabo e égua nervosa que outros ferrador não conseguia domar. Ele sabia o jeito certo de segurar cada bicho, como acalmar eles com conversa mansa, como cortar o casco sem machucar, como limar a unha até ficar no ponto certo e como fazer ferradura que durava anos sem se quebrar ou se soltar. Não era só questão de técnica. Seu Damião tinha jeito especial com os animais. Sabia acalmar cavalo brabo com só uma palavra no ouvido. Conseguia ferrar boi sem precisar de muito ajudante. E tinha um dom que vinha de família para entender o que cada bicho precisava. Os fazendeiros vinham de longe, às vezes de cidade vizinha, só para que ele cuidasse dos animais de estimação, porque sabiam que o trabalho dele era garantido e que nunca machucava os bichos. Tinha casos famosos na região de animal que outros ferrador não conseguia chegar perto, mas que com seu Damião ficava manso que nem cordeiro. Era como se ele falasse a língua dos bichos, como se eles confiassem nele de um jeito que não confiava em mais ninguém. Tinha aprendido o ofício com o pai, seu Joaquim, que tinha aprendido com o avô, seu Antônio Ferrador, numa tradição que vinha de muito longe, desde o tempo dos primeiros colonizadores que chegaram naquela terra seca e vermelha. A família dos Ferrador tinha história gloriosa na região. Tinha ferrado os cavalos dos bandeirantes, dos coronel antigo, dos jagunço famoso que passaram por ali. Sabia que cada animal era diferente. Cada casco tinha seu formato próprio e que uma ferradura mal feita podia estropiar um bicho para sempre, deixar ele manco ou até matar ele se infeccionasse. Por isso levava o trabalho muito a sério, examinando cada animal com cuidado antes de começar o serviço. O avô sempre dizia que ser ferrador era profissão sagrada, porque protegia os animais que trabalhava junto com o homem, que carregava as famílias pela estrada, que puxava o arado na roça, que levava mantimento de um lugar para o outro. Sem ferradura boa, ele falava para o neto pequeno, o homem volta para a idade das pedras, não consegue ir longe, não consegue carregar peso. Mas seu Damião também sabia outras coisas que não contava para todo mundo, conhecimento que vinha da família há gerações. Sabia que o ferro tem poder especial contra coisa ruim, que ferradura na porta protege a casa de mal olhado e quebranto, que prego benzido na soleira afasta encosto e alma penada, e que tem jeito certo de benzer as ferramentas para que elas façam o trabalho direito e nunca machuque animal inocente. Tinha aprendido essas coisas com a avó, Dona Sebastiana, que tinha sido benzedeira famosa na região e conhecia reza e simpatia que poucos sabia. Ela sempre dizia que Deus tinha dado para o ferrador uma responsabilidade especial, porque o ferro era metal abençoado, escolhido pelo Criador para ajudar o homem a se defender das forças do mal. Por isso que demônio tem medo de ferro benzido. Ela explicava para o netinho enquanto ele brincava na oficina. Por isso que ferradura protege a casa e espanta coisa ruim. Por isso que cruz de ferro é mais forte que cruz de madeira. O ferro é metal de Deus, menino. Nunca esqueça disso. Dona Sebastiana tinha ensinado para ele todas as orações especial, como benzer as ferramentas antes de usar, como reconhecer quando o animal estava com mau olhado e como fazer ferradura especial para proteger os bichos de coisa ruim que existia no mundo. Era um homem quieto, de palavra certeira, que falava pouco, mas sempre o necessário. Tinha 45 anos, cabelo preto já começando a embranquecer nas têmporas e braço forte de tanto bater martelo no ferro quente. As mãos dele eram marcadas pelos anos de trabalho, cicatriz de fagulha que tinha pulado da forja, calo grosso de tanto segurar a ferramenta, unha sempre preta de carvão e óleo. Morava sozinho desde que a esposa, Dona Conceição, morreu há 5 anos de uma doença estranha, que os médicos da cidade não souberam explicar nem curar. Ela tinha começado a definhar sem motivo,
perdendo peso e força, até que uma manhã não conseguiu mais levantar da cama. Seu Damião ainda se culpava por não ter conseguido salvar ela, mesmo tendo tentado todos os remédios e reza que conhecia. Não tinham tido filho, e isso pesava no coração dele todo dia. O povo sempre dizia que quando ele morresse, ia acabar a tradição dos ferrador da família, porque não tinha ninguém para continuar o trabalho, ninguém para passar adiante o conhecimento de geração. Isso era a tristeza maior de seu Damião. Às vezes, quando estava sozinho na oficina no fim do dia, guardando as ferramentas e apagando a forja, olhava para as paredes cheias de história e pensava no tanto de conhecimento que ia morrer junto com ele. Quanta geração de ferrador, quanto saber antigo, quanto segredo de família que não ia passar para frente. Tinha até tentado arranjar um aprendiz, mas o jovem de hoje em dia não queria mais aprender ofício de ferraria. Preferiam ir para a cidade grande, trabalhar em fábrica ou escritório, deixando para trás as tradições do interior. Mas naquela noite de lua nova, quando tudo estava escuro que nem boca de lobo, e só se ouvia o barulho dos grilos cantando no mato e o vento gemendo nas árvores secas, apareceu na oficina um homem que seu Damião nunca tinha visto antes nas redondezas. Era alto, magro que nem vara seca, vestido de preto da cabeça aos pés, terno preto, camisa preta, gravata preta, chapéu preto de abas largas que escondia metade do rosto. Estava montado num cavalo que parecia saído de pesadelo. Grande, negro que nem noite sem lua, com crina comprida, que balançava no vento mesmo sem ter vento nenhum. O homem tinha cara estranha, que dava medo só de olhar. Pele muito branca, quase transparente, olho fundo demais que brilhava no escuro como se tivesse fogo por dentro. E quando sorria, mostrava dente que parecia mais afiado que o normal, pontiagudo que nem de animal selvagem. Falava baixo, mas a voz carregava longe, ecoando na oficina vazia de um jeito que não era natural. E tinha um cheiro estranho em volta dele, como de enxofre queimado misturado com coisa podre, que fazia o nariz arder e o estômago embrulhar. Seu Damião, o homem disse, tirando o chapéu e fazendo uma reverência que parecia zombaria. Preciso que o senhor ferre meu cavalo. É para uma viagem muito longa, muito importante, não posso esperar amanhecer. O ferrador estava se aprontando para ir para casa depois de um dia longo de trabalho. Já tinha apagado a forja, guardado as ferramentas no lugar certo e rezado sua oração de fim de dia para o oratório do santo. Olhou para o cavalo do homem e sentiu um arrepio que subiu da sola do pé até o topo da cabeça, fazendo os cabelos ficar em pé. Era um animal bonito, isso ele tinha que admitir, grande e bem formado, mas tinha alguma coisa terrivelmente errada nele. O zoio brilhava demais no escuro, como se fosse duas brasas ardendo, e quando pisava, não fazia barulho nenhum na terra seca, nem o cloque-cloque normal de casco batendo no chão. Além disso, o cavalo não suava, mesmo fazendo calor de rachar, e não mexia as orelhas como animal normal faz quando tem mosquito e mutuca voando em volta. Não balançava a cauda, não relinchava, não fazia movimento nenhum que mostrasse que estava vivo. Parecia mais estátua de pedra preta que bicho de carne e osso. É tarde já, compadre, seu Damião respondeu, sentindo no instinto que devia sair dali o quanto antes, que devia inventar qualquer desculpa e mandar aquele homem embora. Amanhã cedo, assim que clarear o dia e eu acender a forja, eu ferro seu animal. Não pode ser amanhã, o homem insistiu, e quando falou dessa vez, sua voz ficou mais grave, mais ameaçadora, com um tom que fazia o sangue gelar nas veias. Minha viagem é para hoje mesmo, antes do galo cantar. Não posso esperar nem mais uma hora. Precisa ser agora, seu ferrador. Pago bem, muito bem. Tirou do bolso do terno uma bolsa de couro preto que fez barulho de moeda pesada quando balançou. E quando abriu para mostrar o conteúdo, seu Damião viu que estava cheia de moeda de ouro reluzente. Mais dinheiro junto do que ele via há muito tempo. Talvez mais do que ganhava num ano inteiro de trabalho.
O brilho do ouro na luz fraca da lamparina, que ainda estava acesa, fez os olhos de seu Damião brilhar de cobiça. Com aquele dinheiro, podia consertar o telhado da casa que estava pingando, compra ferramenta nova para substituir as que estavam ficando velha, até mesmo pensar em arranjar uma esposa nova para não ficar sozinho pelo resto da vida. Alguma coisa na voz do Home, ou talvez a visão daquela fortuna em ouro, ou talvez uma força estranha e invisível que começou a controlar ele sem perceber, fez seu Damião mudar de ideia contra seu próprio instinto. Tá bem, ele disse voltando para dentro da oficina, mas vai demorar um pouco, porque vou ter que acender a forja de novo, esperar ela esquentar direito. Acendeu a forja com carvão novo, atiçou o fogo com o fole até a chama ficar alta e vermelha que nem sangue. Pegou suas ferramentas preferidas e se aproximou do cavalo do homem estranho para examinar o animal antes de começar o trabalho. Quando chegou perto do bicho, sentiu na pele que ele estava frio demais, gelado que nem defunto no inverno. A pele não estava quente como devia ficar depois de uma cavalgada, mas fria que nem gelo que não derrete nem no sol. E o cheiro ruim ficou mais forte. Um fedor de coisa podre misturado com enxofre que fez seu Damião ter que respirar pela boca para não vomitar. Mas seu Damião era ferrador profissional, com 40 anos de experiência lidando com todo tipo de animal e situação. Tinha ferrado cavalo brabo que tentava morder e coicear, boi selvagem que queria chifrar, burro teimoso que não deixava ninguém chegar perto. Não ia se acovardar por causa de impressão ou superstição de homem do mato. Que tipo de ferradura o senhor quer? Perguntou, começando a examinar os cascos do animal com mão experiente. A mais forte que o senhor conseguir fazer. O homem respondeu, ficando parado na sombra perto da porta da oficina, como se não quisesse que a luz batesse nele direito. A mais resistente, que aguente qualquer terreno, qualquer distância. Meu cavalo vai passar por lugar muito difícil, muito perigoso, muito distante daqui. Lugar distante como se não é indiscrição, seu Damião perguntou, tentando fazer conversa enquanto trabalhava. O Home sorriu daquele jeito estranho e arrepiante dele, mostrando mais dente afiado. Lugar que a maioria das pessoas não conhece e que é melhor mesmo não conhecer. Lugar onde o sol não nasce, onde o chão queima sem ter fogo, onde mora quem não devia estar vivo. Seu Damião não entendeu direito o que isso queria dizer, mas decidiu não perguntar mais nada. Cliente era cliente e não era da conta dele saber para onde ia nem para quê. Começou o trabalho, aquecendo barras de ferro de boa qualidade na forja até ficar vermelho vivo que nem brasa de fogueira, moldando elas na bigorna com martelada certeira que ecoava na oficina silenciosa. Mas quanto mais trabalhava, mais estranha ficava a situação inteira. O cavalo não se mexia nem 1 milímetro, ficava parado que nem estátua de pedra, não relinhava, não balançava a cauda para espantar mosquito, não mexia as orelhas, não dava sinal nenhum de que estava sentindo alguma coisa. Era como se não fosse animal vivo, mas alguma coisa feita de material que imitava cavalo. E o Home ficava lá parado na sombra, quieto que nem defunto no caixão, só observando o trabalho sem piscar os olhos nenhuma vez, sem mexer um músculo, sem fazer barulho nenhum. Às vezes, seu Damião olhava para ele e tinha a impressão de que não estava respirando, como se fosse boneco vestido de gente. Quando foi levantar o primeiro casco para limpar e preparar antes de botar a ferradura, viu uma coisa que fez o sangue gelar na veia e o coração parir de bater por um segundo. Não era casco normal de cavalo, desses que ele tinha ferrado milhares de vezes na vida. Era uma pata estranha, assustadora, que parecia mais garra gigante de urubu ou de demônio que casco de animal comum. Era preta que nem carvão, pontiaguda que nem punhal, com unha comprida e curvada que podia cortar qualquer coisa, madeira, ferro, até pedra. E quando tocou na pata para examinar melhor, sentiu que ela não era de carne e osso como devia ser, mas de algum material estranho
meio duro, meio mole, que grudava nos dedos e deixava uma gosma preta que fedia pior que carniça velha. Que danação! Ele começou a falar, mas o homem o interrompeu antes que pudesse terminar a frase. Algum problema, seu ferrador? A voz dele agora tinha uma ameaça clara, perigosa, que fez seu Damião sentir medo de verdade pela primeira vez na vida. O senhor não consegue fazer o trabalho? Não tem competência para ferrar meu animal? O zóio do homem brilhou mais forte no escuro da oficina, como se tivesse fogo de verdade queimando lá dentro. E seu Damião viu que os dentes dele não era só afiado, era pontiagudo, que nem presa de cobra venenosa. Seu Damião sentiu medo, isso era verdade, mas também sentiu orgulho ferido. Era ferrador há 40 anos, tinha aprendido com o pai e o avô, nunca tinha deixado o serviço pela metade, nunca tinha recuado diante de desafio no seu trabalho. Não ia começar agora, na frente de um estranho qualquer. Não, senhor, não tem problema nenhum, respondeu tentando firmar a voz. É só diferente do que eu estou acostumado, mas ferrador de verdade tem que saber lidar com qualquer situação. Continuou o trabalho, mas agora com as mãos tremendo um pouco de nervoso e medo. Ferrou as 4 patas estranhas do animal, cada uma com ferradura especial que ele teve que fazer na hora, porque o formato era diferente de tudo que já tinha visto na vida. Mais curvada, mais pesada, com formato que parecia feito para correr em lugar que não era desta terra. As ferraduras ficaram pesadas demais, escura demais, e quando batia nelas com o martelo, faziam um som diferente, mais grave e sinistro, que ecoava na oficina de um jeito que arrepiava até os ossos. Era como se cada martelada tivesse acordando alguma coisa ruim que estava dormindo há muito tempo. E quanto mais trabalhava, mais seu Damião sentia que alguma coisa estava errada com ele mesmo. As mãos começaram a se mexer sozinha, como se tivesse alguém controlando elas. A cabeça ficou meio tonta, como se tivesse bebido cachaça demais. E começou a escutar uma voz sussurrando no ouvido, falando coisa que ele não conseguia entender direito. Quando terminou o serviço e o cavalo pisou no chão da oficina com as ferraduras novas, seu Damião notou que ele realmente não pisava direito. Era como se estivesse flutuando um pouquinho acima da terra, como se as patas com ferradura não tocassem completamente no solo de terra batida. Pronto, seu Damião disse, limpando o suor frio que escorria pela testa. Tá ferrado. Essas ferraduras vão aguentar qualquer viagem, qualquer terreno. Dum. Muito bem, o homem disse, se aproximando com passo que não fazia barulho. Quanto é que eu devo pro excelente trabalho? 10 real, seu Damião respondeu, que era o preço normal para ferrar um cavalo. Mesmo um cavalo tão estranho quanto aquele. O homem riu baixinho, um som que não parecia de gente, mas de coisa que estava zombando dele. Só isso, pro trabalho especial que o senhor fez, que vai me ajudar numa jornada tão importante, tão definitiva. Pegou a bolsa de couro preto e tirou de lá não 10, mas 50 moedas de ouro reluzente, colocando elas na mão calejada de seu Damião com cuidado exagerado. Mas quando o ferrador pegou nas moedas, ela estava gelada que nem gelo do inverno mais rigoroso, e pesava estranho, como se fosse feita de outro material, que só parecia ouro, mas não era. Muito obrigado, seu ferrador, o homem disse, montando no cavalo num movimento fluido que não parecia natural. O senhor não imagina como me ajudou, como facilitou minha missão, e pode ter certeza absoluta de que esse favor vai ser retribuído em breve. Saiu no escuro da noite fechada, e seu Damião percebeu que realmente não fazia barulho nenhum. Nem casco batendo na terra seca, nem relincho de cavalo, nem respiração de homem ou animal. Era como se eles tivessem se dissolvido na escuridão, sumindo que nem fumaça no vento. Seu Damião guardou o dinheiro numa lata velha de biscoito que usava como cofre, apagou a forja, guardou as ferramentas e foi para casa andando devagar pela rua escura da cidade pequenininha.
mas não conseguiu dormir direito durante toda a noite. Ficou virando na cama, pensando naquele cavalo estranho com garra no lugar de casco, naquele homem de pele branca demais e óleo que brilhava no escuro como se fosse demônio. E toda vez que começava a pegar no sono, escutava de novo aquela voz sussurrando no ouvido, falando palavra numa língua que ele não conhecia. No dia seguinte, acordou cedo como sempre, tomou café preto e forte e foi abrir a oficina para mais um dia de trabalho. Primeira coisa que fez foi olhar o dinheiro que tinha ganhado na noite anterior, pensando se não tinha sido tudo pesadelo ruim. Mas quando abriu a lata de biscoito, levou um susto terrível que fez ele cair sentado no chão de terra batida. Não tinha moeda de ouro nenhuma lá dentro, só folha seca, amarela e quebradiça, que se desmanchou quando ele tocou, virando pó que o vento da manhã espalhou pelo chão da oficina. "Que danação é essa?" murmurou, mexendo no pó, como se o ouro pudesse estar escondido embaixo. "Cadê meu dinheiro? O que aconteceu aqui?" Mais tarde, quando o compadre Antônio passou na oficina para conversar e tomar um café, como fazia todo dia há muitos anos, seu Damião resolveu contar o que tinha acontecido. Antônio era homem velho, de cabelo branco e experiência de mundo, que conhecia muita história da região e sempre sabia explicar coisa estranha. "Compadre Damião", Antônio disse, depois de escutar tudo com atenção, ficando sério, que nem padre na missa de defunto. "O senhor ferrou o cavalo de quem exatamente?" "Não sei não, compadre. Um homem estranho que nunca vi por essas bandas. Apareceu de noite do nada. Homem alto, magro, vestido de preto, montado em cavalo preto grande que não faz barulho quando anda?" "Esse mesmo. O senhor conhece ele?" Compadre Antônio ficou ainda mais sério, olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava escutando e baixou a voz até virar quase sussurro. "Seu Damião, esse aí não era homem comum, não. Era o Cramunhão." Seu Damião sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar no peito e as pernas ficar fracas que nem gelatina. Cramunhão era a lenda antiga da região. História que os velhos contavam para as crianças para elas não sair de casa de noite. Um demônio poderoso que andava pela terra procurando alma para levar para o inferno. Dizia o povo que ele aparecia sempre montado num cavalo preto, oferecendo dinheiro, favores e riqueza para quem ajudasse ele, mas que no final sempre cobrava um preço terrível, a própria alma de quem fazia negócio com ele. "Mas se era o Cramunhão", seu Damião perguntou com voz trêmula, "por que ele precisava de ferradura? Demônio não devia voar ou se transformar em bichos ou coisa assim?" "Porque ele está se preparando para uma jornada muito especial", compadre Antônio explicou, continuando a falar baixo e olhando em volta com medo. "Diz a lenda antiga que de vez em quando ele precisa fazer uma cavalgada terrível pelo mundo dos mortos para buscar a alma que conseguiu escapar do inferno, que burlou o sistema, que está se escondendo em lugar que não devia." Antônio parou, respirou fundo para se acalmar e continuou com voz ainda mais baixa e assustada. "E para essa cavalgada especial, o cavalo dele precisa de ferradura feita por ferrador de verdade, ferrador que conhece o ofício, que tem tradição de família. Ferradura comum não aguenta a jornada pelo mundo dos mortos." Fez nova pausa, mais longa, e terminou a explicação com palavras que fizeram seu Damião sentir vontade de correr e se esconder. "E agora o senhor faz parte dessa jornada, porque quem ajuda o Cramunhão fica marcado para sempre, vira parte do exército dele." Daquele dia em diante, coisa estranha e assustadora começou a acontecer na oficina de seu Damião. Durante a noite, quando ele já tinha ido embora para casa e trancado tudo, as ferramentas se mexiam sozinha de um jeito que não era natural. Martelo batia na bigorna sem ninguém segurar, fazendo barulho que ecoava pela cidade silenciosa. Tenaz se abria e fechava no ar, pegando ferro invisível. Lima riscava metal sem mão que a guiasse, fazendo fagulha que iluminava a oficina vazia.
e as ferraduras penduradas na parede balançava sozinha, batendo uma na outra e fazendo música diabólica. De manhã, quando chegava para trabalhar, sempre encontrava a oficina desarrumada de um jeito que não fazia sentido. Ferramenta fora do lugar certo, espalhada pelo chão como se tivesse tido briga. Cinza da forja espalhada por toda parte, até no teto. E às vezes até ferradura nova, de formato estranho, que ele não lembrava de ter feito. Pior ainda, a forja acendia sozinha durante a madrugada, sem ninguém botar carvão ou assoprar o fole. E saía de lá uma fumaça escura, mais escura que fumaça normal de carvão, que subia direto para o céu sem se espalhar, como se fosse sinal para alguma coisa ou alguém lá em cima, ou lá embaixo. E o mais estranho e assustador de tudo, todo animal que seu Damião ferrava depois daquela noite maldita, ficava completamente diferente do que era antes. Os cavalo manso ficava nervoso e agressivo, empinando sem motivo, relinhando de medo na hora de botar a ferradura, como se tivesse vendo alguma coisa terrível que só eles conseguiam enxergar. Os boi pacato ficava brabo e perigoso, tentando chifrar qualquer pessoa que chegasse perto, mugindo de um jeito estranho que não parecia de gado comum. Os burro obediente ficava teimoso e violento, coiceando e mordendo sem provocação. E tinha animal que simplesmente sumia durante a madrugada, deixando só a marca nova da ferradura na terra em volta do lugar onde estava amarrado, como se tivesse sido levado por alguma força que não deixava rastro. O povo da cidade começou a desconfiar que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Seu Damião tá diferente, eles comentavam na feira de domingo, na missa, na venda do seu José. Parece que ele aprendeu coisa que não devia mexer. Os animal que ele ferra fica tudo esquisito, assombrado. Alguns fazendeiros mais desconfiados começaram a levar os bichos para ferrador de outra cidade, mesmo sendo mais longe e custando mais caro. E quando perguntavam por que estavam fazendo isso, respondiam que não estava mais confiando no trabalho de seu Damião. Tem alguma coisa errada com aquele homem, eles falavam. Desde uma semana para cá, todo animal que ele ferra fica estranho. Melhor pagar mais e andar mais longe que correr risco. Foi quando começaram a desaparecer gente da cidade. Gente boa e trabalhadora que nunca tinha dado problema para ninguém. Primeiro foi o João do açougue, um homem honesto e religioso que trabalhava desde criança e sustentava a mãe viúva. Saiu de casa numa quinta-feira à noite para fechar o açougue e contar o dinheiro do dia, como sempre fazia, e nunca mais voltou para casa. De manhã, encontraram a chave do estabelecimento no chão da rua, mas dele mesmo, nem sinal. Procuraram por todo lado, dentro do açougue, nas ruas da cidade, no mato em volta, mas não acharam nem rastro. Depois, foi a Dona Maria da Venda, uma senhora boa e caridosa, que todos respeitava e que sempre ajudava quem precisava. Saiu de casa no domingo depois da missa para visitar a irmã doente que morava na outra ponta da cidade e sumiu no meio do caminho. O pessoal da família procurou por semanas, vasculhou cada casa, cada quintal, cada canto da cidade e dos arredores. Até organizaram um mutirão com os homens da cidade para procurar no mato, no rio, nas estradas. Mas não encontraram nem roupa, nem sapato, nem qualquer sinal dela. Em seguida, foi o Zé Pequeno, que trabalhava há 20 anos na fazenda do coronel e era conhecido pela honestidade e dedicação. E depois, a moça Terezinha, filha do sapateiro que estava noiva e ia casar no fim do ano. Sempre a mesma coisa misteriosa e assustadora. Pessoa boa e trabalhadora que saía de casa durante a noite ou de madrugada para fazer alguma coisa normal do dia a dia e nunca mais era vista. Como se a terra tivesse engolido elas, como se tivesse sumido do mundo sem deixar rastro. O povo ficou com medo de verdade, começou a trancar as casas antes de escurecer, a não sair sozinho depois que o sol se punha.
A cidade, que sempre foi animada, com gente conversando na praça até tarde, jogando dominó na venda, namorando no jardim da igreja, virou lugar assombrado, onde ninguém se arriscava a andar sozinho no escuro. As mães não deixavam mais as filhas sair de noite, nem mesmo para ir na casa da vizinha. Os homens não iam mais pescar no rio de madrugada, nem caçar no mato de manhã cedo. Todo mundo ficava em casa depois que escurecia, rezando e pedindo proteção para que nada de ruim acontecesse com a família. Seu Damião começou a perceber que tinha ligação clara entre os desaparecimentos e seu trabalho na oficina. Todo mundo que sumia misteriosamente tinha trazido animal para ele ferrar nas últimas semanas. João do açougue tinha ferrado o burro que usava para carregar carne há 3 dias antes de sumir. Dona Maria tinha trazido a égua velha na sexta-feira anterior ao desaparecimento. Zé Pequeno tinha levado 2 boi da fazenda na segunda-feira da semana que sumiu. Terezinha tinha pedido para ele ferrar o cavalo do pai no sábado. Era como se as ferraduras que ele estava fazendo depois daquela noite maldita tivesse virando uma marca terrível. Um sinal que permitia a alguma força maligna identificar e pegar as pessoas. Como se cada animal ferrado por ele tivesse virando ponte entre o mundo normal e algum lugar muito ruim onde as pessoas eram levadas. Tentou parar de trabalhar. Fechou a oficina por uns dias. Botou uma tábua pregada na porta e um papel dizendo que estava doente. Mas não conseguia ficar longe do lugar por muito tempo. Toda noite sentia uma força irresistível que puxava ele de volta para a oficina. Uma necessidade desesperada de ir lá, de acender a forja, de bater o martelo no ferro quente. Era como se as mãos dele não obedecessem mais à vontade própria, como se alguma coisa tivesse tomado controle do corpo dele. E sempre aparecia cliente novo pedindo serviço, gente estranha que ele nunca tinha visto na vida, que vinha sempre de noite, montado em animal que não parecia completamente normal. Cavalo que não suava nem respirava direito, boi com óleo vermelho que brilhava no escuro, burro que andava sem fazer barulho, égua que parecia flutuar acima do chão. E todos esses clientes pagavam bem, muito bem. Com ouro, com prata, com dinheiro que parecia verdadeiro na hora, mas que sempre sumia ou virava folha seca no dia seguinte. Uma noite particularmente escura, sem lua nem estrela no céu, apareceu na oficina uma mulher montada numa égua branca que brilhava no escuro como se fosse feita de luz fria. Era bonita de um jeito que não parecia real, cabelo loiro comprido que brilhava sozinho, pele branca que nem neve, corpo perfeito que nem escultura. Mas tinha alguma coisa terrivelmente errada nos olhos dela. Era escuro demais, profundo demais, sem brilho de vida, como se fosse 2 buracos fundos que levava para lugar onde não devia existir. E quando sorria, mostrava dente perfeito demais, branco demais, afiado demais. Seu Damião, ela disse com voz doce que nem mel derretido, mas que ao mesmo tempo fazia arrepio de medo subir pela espinha, preciso ferrar minha égua. É para uma corrida muito especial, muito importante. O ferrador não queria fazer o serviço. Toda a fibra do corpo gritava para ele mandar ela embora, para fechar a oficina e correr para casa. Mas as mãos já estavam se mexendo sozinha, pegando as ferramentas sem ele mandar, acendendo o fogo da forja sem ele querer. Era como se uma força muito maior e mais poderosa que ele tivesse controlando cada movimento, cada pensamento, cada decisão. Como se ele tivesse perdido completamente a vontade própria e virado fantoche nas mãos de alguma coisa terrível. Quando foi examinar a égua brilhante, viu que ela também tinha pata estranha no lugar de casco normal, mais parecida com garra gigante de ave de rapina que com pé de cavalo. E quando tocou no animal, sentiu que ele estava frio que nem cadáver de semanas. Que tipo de corrida é essa, dona? Ele perguntou, tentando resistir à força que controlava suas mãos, tentando lembrar das rezas que a avó tinha ensinado.
A mulher sorriu mais largamente, mostrando ainda mais dente afiado, e respondeu com voz que agora não disfarçava mais a maldade. Uma corrida especial, meu caro ferrador. Uma corrida atrás das almas que estão tentando escapar do lugar onde deviam estar. Uma caça às pessoas que conseguiram fugir do destino que nós preparamos para elas. Foi aí que seu Damião entendeu completamente o que estava acontecendo com ele e com a cidade. Ele não estava só ferrando animais estranhos, estava ferrando os cavalos e as éguas do exército dos demônios, das criaturas que caçavam as almas dos mortos e dos vivos. Cada ferradura que fazia dava mais velocidade e poder para eles pegar quem tentava escapar da maldição, da condenação, da morte prematura. As pessoas que estavam desaparecendo da cidade não estavam sendo assassinadas por bandido comum. Estavam sendo caçadas e capturadas por força sobrenatural, levada viva para outro mundo para pagar dívida que nem sabia que tinha. Eu não quero mais fazer isso, ele disse, tentando largar o martelo, mas a mão continuava segurando a ferramenta e batendo no ferro quente. Mas você já começou o trabalho, a mulher demônio disse, e agora a voz dela não era mais doce. Era fria e cortante, que nem lâmina de navalha. E quando se faz negócio com nós, quando se aceita nosso pagamento, não tem mais volta possível. Ela tirou do vestido branco um papel amarelado pelo tempo, escrito com tinta vermelha que parecia sangue fresco, e mostrou para ele. Embaixo do texto, numa língua estranha que ele não conseguia ler, estava uma assinatura que seu Damião reconheceu com horror, como sendo dele mesmo. Quando foi que eu assinei isso? Ele perguntou, sentindo o mundo girar em volta dele. Na primeira noite, quando ferrou o cavalo do Cramunhão, ela explicou com um sorriso cruel. O pagamento que ele ofereceu não era aquelas moedinhas de ouro que viraram folha seca. O pagamento verdadeiro, o preço real do serviço, era sua alma, sua vontade, seu livre-arbítrio. Mostrou o contrato para ele ler melhor. Estava escrito numa mistura de português antigo com palavra em língua que parecia latim, que seu Damião se comprometia a ferrar todos os animais do exército infernal, a ajudar na captura das almas que tentasse escapar do destino traçado para elas, e a entregar sua própria alma quando chegasse o momento final. E agora você trabalha para nós, para sempre. Ela continuou. Até o dia em que sua própria alma for cobrada, você vai continuar ferrando nossos cavalos, ajudando nossa caça, marcando as vítimas com suas ferraduras malditas. Seu Damião entendeu que tinha caído numa armadilha terrível e muito bem planejada. O Cramunhão tinha aproveitado sua ganância, sua curiosidade, sua solidão e desespero e principalmente sua condição de último ferrador da família para fazer ele assinar um contrato diabólico sem perceber. Agora ele estava condenado a servir as forças do mal para sempre, ou até morrer tentando resistir. Mas seu Damião lembrou dos ensinamentos da avó, Dona Sebastiana, das rezas poderosas que ela tinha ensinado quando ele era menino, das proteção contra coisa ruim que ela conhecia melhor que ninguém. Lembrou que ela sempre dizia que o ferro benzido com fé verdadeira tinha poder especial contra demônio, que ferradura consagrada com oração sincera podia quebrar qualquer maldição, por mais forte que fosse. Começou a rezar baixinho enquanto continuava o trabalho forçado, pedindo proteção e ajuda para Nossa Senhora da Conceição, para São Jorge que venceu o dragão com lança de ferro, para São Miguel Arcanjo que expulsou Lúcifer do céu com espada de fogo. De nada adianta rezar, a mulher demônio disse. Mas seu Damião notou que ela se afastou um pouco quando ele começou a oração, como se as palavras sagradas incomodassem ela. Você já é nosso, já assinou o contrato com o sangue da própria alma. Mas seu Damião continuou rezando com mais força ainda, e foi aí que percebeu uma coisa muito importante e esperançosa. Quando rezava de coração, as ferraduras que ele estava fazendo ficava diferente das outras, com uma luz fraca, mas constante, que saía do ferro quente, como se fosse bênção visível.
e os demônios não gostavam nem um pouco dessa luz. Recuava quando ela aparecia. Fazia cara de dor, parecia que estava sendo queimado por dentro pela luminosidade sagrada. "Para com essa reza agora mesmo", a mulher gritou. E agora não parecia mais bonita nem sedutora. O rosto estava se contorcendo, mostrando a verdadeira face diabólica. Dente afiado que nem faca, óleo vermelho que nem brasa, pele queimada que nem carvão. Seu Damião rezou mais forte ainda, lembrando de todas as orações que a avó tinha ensinado, e a luz das ferraduras ficou mais brilhante e quente. A mulher demônio começou a se contorcer de dor, gritando numa língua estranha, como se a luz sagrada tivesse queimando ela por dentro que nem ácido. Foi então que ele entendeu exatamente como podia se libertar da maldição terrível. Precisava fazer uma ferradura muito especial, benzida e consagrada, com todas as rezas e oração que conhecia, que pudesse quebrar o contrato diabólico que tinha assinado sem saber. Trabalhou o resto da noite inteira, ignorando os gritos de ódio e as ameaças terríveis da mulher demônio, rezando sem parar nem um segundo, fazendo uma ferradura completamente diferente de todas as outras que já tinha feito na vida inteira. Não era para cavalo comum, nem para égua de demônio. Era uma ferradura sagrada, abençoada, que tinha o poder divino de quebrar qualquer maldição, por mais antiga e poderosa que fosse. Usou o ferro mais puro e limpo que tinha na oficina, ferro que nunca tinha sido usado para fazer arma ou ferramenta de violência. Bateu cada martelada rezando uma oração diferente. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, oração de São Miguel, oração de São Jorge e outras que a avó tinha ensinado em segredo. E quando a ferradura sagrada ficou pronta, depois de horas de trabalho e reza, ela brilhava que nem estrela no meio da oficina escura, iluminando tudo em volta com luz dourada e quente que fazia bem só de olhar. A mulher demônio gritava cada vez mais alto e desesperado, tentando impedir ele de terminar o trabalho, mas a luz da ferradura sagrada a mantinha longe, queimando ela sempre que tentava se aproximar. "Você vai se arrepender disso pelo resto da eternidade", ela ameaçou. "Nós vamos voltar para buscar você, e quando isso acontecer, seu sofrimento vai ser 1000 vezes pior." Mas seu Damião não deu ouvido às ameaças. Quando terminou completamente a ferradura sagrada, pegou ela com a tenaz e encostou direto no papel maldito do contrato diabólico. O papel pegou fogo na mesma hora, queimando com chama azul e dourada que iluminou toda a oficina. E quando virou cinza, o vento da madrugada que entrou pela porta levou ela para longe, espalhando os restos da maldição pelos 4 cantos do mundo. A mulher demônio deu um grito terrível, um som que não era de gente, nem de animal, nem de coisa deste mundo, e desapareceu junto com a égua brilhante, como se tivesse se dissolvido no ar da noite. A oficina voltou ao normal na mesma hora. A fumaça estranha parou de sair da forja. As ferramentas pararam de se mexer sozinha durante a noite. E seu Damião sentiu que tinha voltado a ter controle completo sobre suas próprias mãos e vontade. Nos dias seguintes, as pessoas que tinham desaparecido misteriosamente começaram a voltar para a cidade, uma por uma, são e salvo. João do Açougue apareceu na praça numa manhã, meio confuso, dizendo que não lembrava de nada do que tinha acontecido. Dona Maria voltou para casa como se nada tivesse acontecido, sem ferimento e sem lembrança do tempo que ficou sumida. Todos voltaram com saúde perfeita, sem machucado e sem trauma, mas também sem lembrança nenhuma do que tinha acontecido durante o tempo que ficaram desaparecidos. Era como se tivesse sido apagado da memória deles o período em que foram levados para o outro mundo. Daquele dia em diante, seu Damião continuou trabalhando como ferrador, mas agora sabia exatamente como se proteger das coisas ruins que existia no mundo. Sempre benzia suas ferramentas antes de usar em qualquer trabalho, sempre fazia uma reza completa antes de começar cada serviço e mantinha sempre uma ferradura consagrada
pendurada na porta da oficina para afastar qualquer força maligna que tentasse entrar. E quando aparecia cliente estranho durante a noite, principalmente montado em animal, que não parecia completamente normal, que não fazia barulho quando andava, que tinha óleo brilhando no escuro, ele fechava a oficina na cara deles e fingia que não estava ali. Porque aprendeu na prática que tem negócio que não compensa fazer, mesmo que o pagamento pareça muito tentador. Que a ganância e a curiosidade podem levar o homem para o caminho da perdição eterna, e que às vezes é muito melhor ganhar menos dinheiro e dormir com a consciência tranquila e a alma em paz. O povo da cidade nunca mais desapareceu de forma misteriosa e inexplicável, e os animais voltaram a se comportar completamente normal, depois que seu Damião passou a benzer todas as ferraduras que fazia, sem exceção. A oficina dele virou lugar respeitado, não só pela qualidade técnica do trabalho, mas também pela proteção espiritual que oferecia contra as forças do mal. Fazendeiro vinha de cidade distante, não só para ferrar os animais, mas também para comprar ferradura benzida para pendurar na porta de casa, na porteira da fazenda, na entrada do curral, no portão do pasto. E todos que compravam essas ferraduras sagradas relatavam que as propriedades ficavam mais protegidas, que o gado não adoecia tanto, que não aparecia mais bicho estranho de noite, que a família dormia mais tranquila. Anos depois, quando estava ficando velho e as forças começavam a diminuir, quando não aguentava mais o peso do martelo grande, nem o calor intenso da forja, seu Damião conseguiu finalmente encontrar um aprendiz digno do conhecimento da família. Era um rapaz novo que veio da capital, mas que tinha nascido no interior e respeitava as tradições antigas. Era estudado, mas humilde, esperto, mas respeitoso. E principalmente era religioso de verdade, não só de aparência. Menino, seu Damião sempre dizia para o aprendiz durante as lições diárias. Ser ferrador não é só saber dobrar ferro no fogo e bater martelo na bigorna. É saber que existe força no mundo que a gente não vê com os olhos, força boa que protege e força ruim que quer destruir. Ensinou para o rapaz todas as técnicas do trabalho, como acender a forja direito, como escolher o ferro certo para cada tipo de ferradura, como moldar o metal quente, como examinar o casco dos animais, como colocar a ferradura sem machucar o bicho. Mas também ensinou todas as proteção espiritual que tinha aprendido com a família, como benzer as ferramentas antes de usar, como reconhecer quando um cliente não era pessoa comum, como fazer ferradura sagrada que podia quebrar a maldição, e, principalmente, como resistir à tentação quando aparecesse negócio que parecia bom demais para ser verdade. E sempre lembra, menino, ele terminava todas as lições com o mesmo conselho. Se aparecer cliente estranho de noite, principalmente montado em animal, que não faz barulho, que não sua, que tem óleo brilhando no escuro que nem brasa, você fecha a oficina e vai para casa rezar. O rapaz aprendeu muito bem todas as lições, técnica e espiritual. E quando seu Damião morreu em paz, de velhice natural e cercado pelo carinho e respeito de todo o povo da cidade, continuou a tradição da família com honra e competência. Manteve a oficina funcionando exatamente como tinha aprendido, sempre com ferradura benzida na porta, sempre com oração antes de cada trabalho, sempre protegendo a cidade e a região das forças do mal que tentava entrar. A história do ferrador que quase perdeu a alma para o demônio, mas conseguiu se libertar com fé e oração, se espalhou por todo o sertão, passando de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração. Virou causo que o povo conta nas noites de lua nova, quando o vento assobia no mato seco e faz todo mundo ficar com medo de sair de casa depois que escurece. História que serve de exemplo e aviso para quem está pensando em fazer negócio duvidoso, em aceitar proposta que parece boa demais. E até hoje,
Quando alguém vê ferradura pendurada na porta de uma casa do interior, na entrada de uma fazenda, na porteira de um sítio, lembra automaticamente da história de seu Damião e sabe que ali é lugar protegido e abençoado, onde as forças do mal não conseguem entrar nem fazer estrago. Porque o ferro benzido com fé verdadeira, trabalhado com oração sincera e coração puro, é mais forte que qualquer maldição, mais poderoso que qualquer demônio e capaz de proteger para sempre quem acredita no poder do bem contra todas as forças da escuridão que existem neste mundo e no outro.